Meu amigo vascaíno, o mercado da bola pegando fogo. Ontem, novos nomes foram surgindo no noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama, mas fato é que informação vinda lá do canal Atenção Vascaínos, o Vasco já está sacramentado com duas negociações de peso, um meia e um atacante. Perfeito? A gente vai falar sobre os nomes que surgiram ontem e o Alexandre Matos corre contra o tempo para fazer esse anúncio até o dia 7, ou seja, uma semana para fechar a janela. Mas os nomes aí que apareceram ontem, nomes interessantes. Vamos falar também aí sobre as datas aí de Copa do Brasil. A CBF marcou aí as datas também para a estreia do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. E a gente já sabe qual é o adversário. Além de tudo, a gente vai falar aqui sobre o Campeonato Carioca, porque deveremos ter mudanças na equipe Cruz-Maltina. Perfeito? Então, peço a você que não é inscrito para poder se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar falando aqui sobre as definições que a gente teve no tocante aí aos jogos do Vasco da Gama, a começar pela Copa do Brasil. Segunda fase da Copa do Brasil, o Vasco vai jogar com Água Santa, até aí vocês já sabem, e a CBF designou duas datas aí. A princípio, o Vasco da Gama joga no dia 6 até, até que haja aí, se houver mudança, certo? Mas a princípio no dia 6. A CBF também, para outros jogos aí, designou o dia 13 aí de março, certo? Então a gente já sabe aí que já tem jogo por vir da Copa do Brasil. Sobre o Campeonato Brasileiro, o Vasco estreia no dia 14 de abril, certo? E o adversário será o Grêmio, aí no estádio de São Januário. Mas a gente falando aqui do campeonato carioca, no campeonato carioca, o Vasco tem um compromisso às 18h30 em São Januário, todos os ingressos vendidos para jogar contra a Portuguesa da Ilha. Portuguesa da Ilha que já tem a sua situação sacramentada no campeonato, vai disputar ali a Taça Rio, que é o prêmio de consolação ali para preencher as datas ali dos clubes pequenos daqui do Rio de Janeiro. Então pode ser até que a Portuguesa da Ilha tire o pé nesse jogo aí. O Vasco da Gama que ainda pode acabar na segunda colocação, sim, caso haja aí um revés de Botafogo e Nova Iguaçu. O Botafogo joga o clássico contra o Fluminense, o Nova Iguaçu joga contra o Volta Redonda, que disputa a última vaga da Taça Rio com o Madureira. E o Vasco vai ter mudanças aí na sua equipe, certo? O Zé Gabriel não vai jogar, está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo. O Robert Rojas aí teve uma lesão na última partida. O João Vitor vai entrar para ser o titular. E a situação do Paê, porque o Paê retorna ao time do Vasco. Daí o Adson deve ser puxado para o banco de reservas. E lá na frente, o Rossi, que agradou na última partida, deve começar jogando no lugar aí do nosso DVD. Perfeito? Bom, sobre a situação envolvendo aí reforços, né? Informação que sai ontem lá do canal Atenção Vascaínos é que o Alexandre Matos já tem nome de meia e atacante aprovado pela 777 Partners e corre para fechar as contratações até o dia 7 de março. Conforme eu falei para vocês, né, e muitos diziam que era fake news, né? Mas
ontem a gente teve uma situação aí de 3 jogadores aí, novos nomes surgindo aí. Primeira situação foi do jogador Luciano. Luciano, que atuou aqui no Fluminense, que jogou no Grêmio também, um belíssimo atacante lá do São Paulo Futebol Clube. O Luciano, que simplesmente é reserva lá, mas contribuiu muito para o São Paulo no ano passado aí, principalmente para o título da Copa do Brasil, certo? Um jogador que praticamente é o 13º homem lá do treinador do São Paulo. Como o São Paulo contratou o André Silva agora, né? O Vasco tentou e fez uma sondagem aí no Luciano. Foi essa situação que surgiu ontem. Ainda ontem também a gente toma conhecimento da situação de Romarinho, certo? O nome do Romarinho, né, teria agradado à comissão técnica, certo? Ao fazer a sondagem do Romarinho, o Vasco viu que o salário dele é muito alto lá no mundo árabe, portanto, o jogador deverá continuar lá no Al Ittihad, certo? Então, e outra situação aí que a gente coloca para vocês é a situação envolvendo o Matias Rojas, tá? Porque o seguinte, muito embora o Alexandre Matos tenha dito ontem que não tinha negociação, tá? Por que o Alexandre Matos falou isso? Para não entregar a situação, né, gente? Porque é um baita jogador, né? Se tivesse negociação, ele não ia falar para jornalista nenhum, até para evitar essa situação envolvendo aí leilão, né? Porque é um jogador que tem mercado aqui no Brasil e fora do Brasil, mas essa situação do Matias Rojas também saiu ontem, lá por volta das 5 horas da tarde, quando efetivamente aí o jogador abandonou o Corinthians. O Corinthians está fazendo muitas contratações, 4 meses de salário de imagem, não pagaram a luva para o cara foi e meteu o pé, foi embora. Então, o jogador está livre no mercado. Ano passado, o Vasco fez de tudo com o Paulo Brax para poder trazer esse jogador para atuar aqui. É um jogador que já tem um aval da 777, que por pouco não veio jogar no Vasco da Gama na última janela. Então, gente, essas notícias do Vasco da Gama, agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Torcer aí, porque os nomes foram bons, hein? Esses aí. Obrigado pela atenção. Valeu.